Isaías 58 diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e a comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se eles fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Eles me pedem decisões justas e parecem até desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem eles, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram os seus empregados, e o seu jejum termina em discussões e rixa e em briga de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a sua cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam jejum e um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. E se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, e se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus. Tem uns textos da Bíblia que você termina de ler, é só dar a bênção apostólica e mandar o povo embora. Esse aqui é um deles. É um dos textos mais lindos da Bíblia, fala sobre jejum. Há muitos anos atrás, Deus me chamou para eu falar sobre fazer loucuras por Ele. E nenhuma loucura por Jesus para mim é maior do que a loucura de caminhar com Ele todo dia. Por quê? Porque lá no Jardim do Éden, Deus dava rolé com Adão. E o pecado pôs fim aos passeios de Deus com Adão. E o último dia do passeio foi bem trágico, porque Deus chegou e começou a chamar por eles, e os caras escondidos no meio do mato. E Deus teve que dizer, isso acontece direto. O Davizinho, de vez em quando, a Emily brincava de esconde-esconde comigo, sabe como? Eles tampavam o rosto. E eu fingi que não estava vendo. Eles acham que se tampar o rosto, você não está vendo. Você já fez isso. Ai, gente, não estou achando a Emily, ela na minha frente, sim. Você já imaginou Deus, sabendo que Adão estava no matagal, com Eva, os dois pelados, e Deus falando: Adão, onde estás? Ele sabe do jeitinho que eu e você estamos nessa noite. Sabe o que a gente consegue esconder dele? Nada. E nessa noite Ele te trouxe esse lugar, exatamente porque Ele sabe tudo que você vive. E Ele nos ama tanto, que Ele quer tirar a gente desse matagal e mudar a nossa história. E aí, os passeios com Deus voltam quando a gente entrega a vida a Jesus de novo. Os passeios que o nosso pai, a nossa mãe, Adão e Eva pararam de ter com Deus, voltam quando a gente entrega a vida a Cristo. Por quê? O passeio da oração, o passeio da leitura bíblica, o passeio do jejum, o passeio das disciplinas espirituais. Andar com Deus na prática é orar e jejuar e ler a Bíblia. Tanto é que não orar é viver o ateísmo na prática. O que é um ateu? Não é quem não crê em Deus. Um ateu é uma pessoa que o ignora da hora que acorda, da hora que dorme. Seja ele pastor, apóstolo, vice-deus, o Obama, o caramba que for. Então a pessoa tem nome de gostosão crente, mas não ora, é um ateu na prática. Não encosta a mão nesse livro? Pô, é um ateu na prática, velho. O que é um ateu? Quem não se aproxima de Deus hora nenhuma durante o dia.
E o capeta quer roubar isso de mim e de você. Por isso, na minha concepção, pequena, limitada, a maior loucura que podemos fazer por Jesus é buscá-lo. É orar, é ler a Bíblia. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, não dá ibope, não aparece no Instagram. Eu nunca vi. Estou aqui orando, aleluia. Nunca vejo. Só foto de comida ou de praia. É só isso que tem no Instagram. Segundo motivo, porque ninguém está vendo. E tudo aquilo que ninguém está vendo é muito legal, porque fala que a motivação é mesmo o Senhor. Quem aqui a sua motivação é o Senhor? Deixa eu ver. Por isso que a Bíblia diz: entra para o teu quarto, fecha a porta. E lá dentro, irmão, frita, ora, busca. E o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Mas eu quero falar hoje dessa outra ferramenta que o Espírito Santo tem dado para a gente, que é tão importante quanto a oração e a leitura, mas a gente não pratica, cara. Ou pratica muito pouco, que é o jejum. Diga comigo, jejum. O jejum certamente é das disciplinas espirituais a menos praticada e a menos entendida. Eu quero falar um pouco sobre ela porque um jovem, casado ou não, que pretende de alguma maneira no futuro distante agradar a Deus, ele precisa aprender a jejuar. É uma das ferramentas mais importantes que o Espírito Santo deixou para a gente, mas muitas vezes a gente ignora mesmo, e não usa, e não lança a mão disso. Resultado, a gente podia estar andando numa caminhada mais rápido com Deus e estar bem para trás. O jejum é apertar o botão turbo da fé. O jejum é você ir muito mais rápido na sua caminhada com o Senhor. Então eu quero falar um pouco sobre jejum hoje, e eu quero começar falando um pouco sobre alguns tipos de jejum. O primeiro tipo de jejum que existe é o jejum de comida mesmo. Antes de eu falar do jejum de comida, eu só quero que você anote esse conceito que eu vou falar aqui. Jejuar é abrir mão de algo bom para receber de Deus algo ainda melhor. Jejuar é abrir mão de algo bom para receber de Deus algo ainda melhor. Você quer ficar com bom? Beleza. Quer ficar com um prato de comida? Tranquilo. Deus não... Entendeu? Hoje eu não estou vendo o cristianismo pelo ângulo da condenação. Ninguém vai ter que sair daqui hoje: eu ouvi um sermão sobre jejum, agora se eu não jejuar, Deus vai me matar. Cara, isso aí na Idade Média era pregado. Hoje, não é assim, a gente entendeu isso. Mas, que você vai abrir mão de coisas legais da sua vida, vai abrir mão. Também não vou tapar o sol com a peneira e falar: não, tá de boa. Quem jejua e quem não jejua tá no mesmo... Não tá, não. Não vou falar isso aqui com você, não. Né? É aquela clássica história que eu já contei para vocês aqui outro dia, que acabou o culto uma vez, o jovem chegou perto de mim assim, não tinha ninguém perto de mim, ele falou assim: ô pastor, não tem ninguém aqui. Cara, pode falar, tá só nós aqui. Pode falar que Deus tem filhos prediletos. Fala, tá só ele. Eu não estou grampeado, eu não estou bugado, pode falar. Eu não vou falar para ninguém que você falou para mim que Deus realmente tem os caras prediletos dele. Eu fiquei assim, tão impressionado com a audácia da pilombeta, que eu falei assim: Playboy, deixa eu te dar a real. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que o preferem mais do que outros. Ih, pastor, tem que vir com frase espiritual para mim nos momentos desse? O que você queria que eu falasse com você? Não, eu queria que você admitisse que Deus dá mais, abençoa mais. Não é! Vocês acham que é justo um cara igual eu, aí o apóstolo Paulo, aí eu vou chegar no céu um dia, eu vou receber o mesmo galardão que o cara, que tomou chicotada por amor a Deus, que passou todo tipo de provação, eu recebo um convite para pregar, sabe o que eu faço? Eu fico triste que eu tenho que ir para Confins pegar um avião. Apóstolo Paulo e um monte de pastores desse país montaram no lombo de jegue e abriram picada no mato. E as igrejas hoje é tudo assim. A gente acha que a Lagoinha nasceu assim. Tem muito sangue aqui nesse chão, muito suor, não é? Então alguém jejua um ano inteiro por um propósito. Deus, eu estou fazendo um jejum. Eu nunca vou me esquecer a moça que falou para mim: pastor, eu vou começar um jejum hoje, eu vou ficar um ano
Eu não vou me envolver com nenhum homem, eu não vou conversar pela internet, eu não vou telefonar, eu não vou bater papo, ficar de tititi, eu não vou nada, nem aquele ir batendo papo para depois no fim de um ano eu oficializar, não vou nada. E no final desse ano eu sei que Deus vai me dar a vitória. Ela jejuou 365 dias no ano, jejum de comida, todo dia ela jejuava, e ela jejuou de relacionar. Terminou! Ela chegou perto de mim: pastor, preciso de sua ajuda. Ai, menina, amém, você vai casar um dia. Ela falou: não, é que eu estou com 5 ou 6 aí que já me propuseram. Eu falei: então aí é fácil, eu te ajudo. Qual que é o mais rico? Qual que é o atleticano, para começar? É bom estar com o microfone na mão, né? Não está nem saindo nem na Rede Super isso aí que vocês estão falando. É? Rasgando para nada. Então olha aqui, a menina escolheu o mais cacá de todos eles e casou. Aí a outra olha e fala assim: Senhor, onde está a minha vitória, Pai? Ah, é? Você também está querendo? O que você tem feito para receber isso? Eu tenho querido. Ô, fofa. Aí o que é o pensamento que vem? O Senhor trata as pessoas diferente, né? Olha essa daí, o que ela tem diferente de mim? Eu estou aqui pregando bênção pelo esforço. Eu vou falar uma frase que eu já falei aqui várias vezes, vou repetir. Graça não é o contrário de esforço. Graça é o contrário de mérito. Tem gente que acha que graça é fazer nada. Isso aí funciona em Nárnia. Vocês não aprenderam minhas frases de sermão até hoje? Isso aí funciona em Nárnia. Pelo contrário, quando a graça se manifesta, aí você responde à graça agindo. Sabe por que eu oro? Porque a graça agiu na minha vida. Sabe por que eu leio minha Bíblia? Porque a graça me atingiu. Sabe por que eu jejuo? Porque a graça de Deus é tão louca na minha vida que ela me faz abrir mão de um prato de comida em resposta a tanto amor. Não é por religiosidade, é a minha resposta a essa louca paixão que Ele manifestou na minha vida. Então não é ritualzinho, não é regrinha, não é religiosidade, não. Mas no fim do dia, você quer chupar a manga aqui, então eu vou te mandar ela real. No fim do dia, tem crente que está melhor do que o outro, porque decide viver o que Deus falou mais do que o outro. Aí é isso mesmo. E não gostou não? Ah, Deus, eu achei que o reino do Senhor era um comunismo, todo mundo igual. É, meu filho, você quer isso mesmo? Muda para Cuba. Tá? Lá em Cuba todo mundo recebe um sabonete, uma pasta de dente, uma vez por mês. Sabia que lá é assim? É uma fila, todo mundo recebe a ração igual, né? E ainda tem coragem de falar que o Che e que o Fidel é a coisa mais deliciosa do mundo. Milhares pulando no mar, tentando chegar na costa da Flórida. Se a Revolução Cubana é tão gostosa assim, muda para lá. Então vamos lá. Jejuar é abrir mão de algo bom para receber de Deus algo ainda melhor. Primeiro tipo de jejum, comida. Tem 3 tipos de jejum de comida. Primeiro, o jejum comum. Fala comigo, jejum comum. Se eu fosse você, eu pegava uma caneta e anotava, ou ligava esse celular seu, ou sei lá, velho, o que você vai fazer? Mas é um negócio importante demais para ficar assim. Ai, pastor, só termina aí que eu quero comer açaí no pub. Eu estou pregando sobre jejum, você está pensando em comida? Que eu vou falar com vocês, velho. Essa geração come para valer. Tem uma safra de mulher pedreira aí que está comendo. Ó, os caras não dão conta de comer igual as mulheres. Tô falando sério. Marquinhos, a mulherzada tá partindo para dentro. Gente, as mulheres... Antigamente, mulher sujava um quarto do prato assim, ó. Hoje, mulher... Que dá comida? Fala Deus. Tá bom. Primeiro tipo de jejum de comida é o jejum comum. Como que é o jejum comum? Você bebe água ou líquido, mas se abstém de comer por um determinado período.
Jesus fez esse tipo de jejum. Segundo tipo de jejum que tem de comida é o jejum completo. Como que é esse? Sem água e sem bebida. Abstém de tudo. Terceiro é o jejum parcial, onde você se abstém de certos alimentos e de certos líquidos, também conhecido como jejum de delícias. Onde, por exemplo, você gosta de café, aí você fica sem tomar café. Ah, eu gosto de comer carne de frango, eu vou ficar 1 ano sem comer carne de frango. Vai ser até bom, que você já está quase batendo asa de tanto frango que você come. Né? Então você pega um tipo de rango, um tipo de fala assim, eu não aguento ficar sem Coca-Cola, mas eu vou ficar sem Coca-Cola 1 mês. Ok? 3 tipos de jejum de comida. Quando foi a última vez que você fez um jejum de comida? Gente, essa carne nossa aqui, ó, ela é chefa, ela é Zé Pequeno, ela dá ordem e ela quer ser obedecida na hora. Quando ela tem fome, ela fica louca. Quando ela quer dormir, fica louca. Quando ela quer prazer, elogio, sexo, fica louca. Jejuar é dizer para a cara assim: ponha-se no seu lugar. Você não manda em mim. Há uma força na minha vida mais forte do que os seus ditames. E você vai ter que aprender que aqui você não manda. Mas quando você não jejua, você está sinalizando para a carne assim, ó, você é a nossa majestade. O que a majestade quer de manhã? Aí é aquela geração da net. Levanta de manhã, cadê meu sucrilho, gente? Eu não acredito. Cadê meu leite? Cadê meu wafer? Ô, gente, eu não acredito que comeram os pão que estava aqui ontem. É uma geração que se não tomar café, morre. Por quê? Você treinou o seu corpo para ser o comandante, mestre, chefe general das forças armadas da sua vida. Você tem que fazer tudo que o corpo manda e na hora. Eu conheço gente que se der 12:01 e ele não almoçar, começa a falar besteira. A vida é difícil mesmo. É porque a pessoa está com fome. Mas ela é tão não acostumada a ter os seus desejos repelidos, que quando faz um jejum, fica doido. Quando foi a última vez que você fez um jejum de comida? Ah, pastor, eu jejuei que eu fui fazer um exame de fezes. Eu tinha 5 anos de idade, estava com lombriga, aí eu fui no Pardini. Eu não estou falando de jejum para exame de sangue, não. Eu estou falando de jejum para jejum mesmo. Jejuar por causa de alguma coisa séria. Ontem, nós pastores da mocidade, líderes da mocidade, começamos 40 dias de jejum de comida, até o Confra, 40 dias. Para todo mundo que for no Confra chegar ali e ter a experiência mais forte espiritual da vida deles. A gente está jejuando por isso. A gente sabe que a gente está enfrentando forças maiores do que nós. E a gente está jejuando pela gente também, porque a gente é frágil, a gente cansa, a gente tem as lutas pessoais, os pecados, as tentações, dificuldades. Então eu convido você hoje, tanto que me assiste quanto que está aqui hoje, se você quiser começar a jejuar hoje com a gente. Como que vocês têm feito o jejum? Nós pastores temos feito mais ou menos assim, 4 horas por dia sem comer. Em algum momento, ou você levanta e fica de 8 a meio-dia, ou você na parte da tarde, ou alguém consegue ficar mais tempo, outros que ficam menos. O importante é você dizer para Deus, Deus, olha aqui, eu estou levando tão a sério isso aqui, que eu estou disposto a abrir mão de alguma coisa que o meu corpo pede, por amor daquilo que o Senhor ensinou na tua palavra. Segundo tipo de jejum, são jejuns em várias áreas da vida, porque jejuar é se abster. Diga comigo, jejuar é se abster. Então não tem que ser só de comida. Quem está entendendo isso aqui? O jejum de comida é o clássico. É o que eu recomendo todo mundo fazer sempre. Você sabia que os fariseus na época de Jesus jejuavam toda terça e toda quinta? O fariseu da época de Cristo, mais chulé, ele tinha que jejuar toda terça e toda quinta. Se ele não jejuasse toda terça e toda quinta, aí toda terça e toda quinta, gente, era um ritual de palhaçada. Porque os caras ficavam com o rosto assim, ó. Saía na rua assim, descabelado, sem batom, sem nada.
O que foi? Ah, hoje é terça. Os fariseus queriam mostrar que estavam jejuando, né? A Bíblia fala de jejuns comunitários, aonde você anuncia o jejum, aí não tem problema. Mas o jejum individual você não tem que ficar alardeando. E os fariseus ficavam. Eles ficavam falando: oh, por que você está assim? Hoje é quinta. Ah, é quinta. Está com essa cara de demônio aí. Jesus falou: não fica com cara de demônio quando você jejuar. Passa um shampoo no cabelo, passa um baigão na boca e vai para a rua bonito. E não fica: eu estou jejuando. Quando a gente jejua, a gente está dizendo para o estômago que ele não é Deus. E a gente está impedindo que pequenos luxos se tornem grandes necessidades. A gente começa a não viver sem determinadas coisas. Cadê meu pudim no fim do almoço? Cadê meu cappuccino? Você não bebia nem café, essa porcaria, agora está falando cappuccino. Cadê aquele biscoito de rosquinha doce? Fia a boca no que tiver aí, cara, e cala a boca. Aí começa a ter pequenos luxos. Cadê o sorvete que tem todo dia que eu tenho que comer no fim do... Depois o Brasil está em crise, né? Outro tipo de jejum, sabe do que é? De televisão, de internet, de música. Você sair das redes sociais, sair da televisão, sair das músicas. Para quê? Para viver mais no mundo real. Deus, eu vou ficar um tempo sem ver televisão. Um amigo meu, pastor, virou e falou, 4 anos atrás: Deus, eu vou ficar esse ano inteiro sem ver televisão, porque eu quero que o Senhor dobre o número de jovens da igreja. Aleluia. Aí ele encontrou comigo e falou comigo: Lucinho, eu estou jejuando, não vou assistir televisão, porque eu quero ver Deus fazer na juventude. Eu falei: não, velho, que sacrifício lindo você está falando. Ele falou: por quê? Eu falei: porque é ano de Copa. Eu sentei no chão, comecei a rir. Falei: eu vou te ligando e vou te dando resultado. Holanda, 1, Jamaica, 0. Eu vou te... Ô, velho, não lembrei disso não. E você que fica o dia inteiro ouvindo música? Sabe o que a música virou? Gente, a música é legal, mas a música, eu estou vendo hoje o dia inteiro os jovens estão com a parada no ouvido. De certa forma, é uma maconha, assim. É o dia inteiro. Você não consegue parar e pensar por si. É o trem falando no seu ouvido 24 horas. Você sair de uma música um tempo assim: não quero nada que tenha eletrônico na minha vida. Um tempo. Deixa eu viver aqui, idade média, 2 dias, 5 dias. É um jejum válido que eu tenho visto muita gente fazer. Outro tipo de jejum. Jejum de falar. Vários cristãos fizeram isso. Seja o jejum de falar mesmo. Eu já vi vários amigos meus fazerem: eu vou ficar o dia inteiro sem falar hoje, eu não vou falar nada. E também já vi várias pessoas fazerem assim: eu vou fazer um jejum de me defender. Durante 30 dias, o que qualquer um falar comigo ou de mim, eu vou dizer: yes sir. Yes sir. Olha, eu acho que você sabe, é uma pessoa que devia rever, tá? Sua vida, tá? Ok. Eu já contei aqui a história da esposa que falou com Deus: Deus, durante 30 dias eu não vou responder meu marido. Com a mulher dessas mulheres muito durona, que encarava o marido, tudo que ele falava. Falou: eu não vou responder, o que meu marido falar vai estar certo. E eu estou fazendo isso porque eu quero que no final dos 30 dias o Senhor salve esse homem. Terminou os 30 dias, o marido falou assim: eu quero ir na igreja. Ela falou... Aí veio para o culto com ela e falou assim: eu quero conversar com o pastor no fim do culto. Isso é um fato real. O pastor que viu isso me contou. Acabou o culto, o homem chegou e falou assim: eu quero falar com o senhor. Eu queria entregar a vida para Jesus. A mulher chorou, o pastor abraçou. Falei: é mesmo? O que tocou o irmão? Falei: olha, se Deus conseguiu calar a minha mulher 30 dias, Ele existe. E eu quero esse Deus. Eu não tô, olha, tô te falando aqui, o pastor ficou, porque o pastor achou que era o sermão dele, que tinha acabado de pregar.
que converteu o homem, não foi. Foi o silêncio da mulher. Ai Deus, fala com as mulheres. Outro jejum, de dormir. Se abster de dormir, para quê? Para ficar acordado para as realidades espirituais. Eu conheço um amigo que disse: Deus, eu vou todo dia pôr o relógio para despertar 3 horas da manhã. E de 3 às 4 da manhã, eu vou ficar acordado com o Senhor. A minha vida é muito corrida durante o dia, de 3 às 4. E esse menino fez isso. Sabe o que Deus deu para ele de 3 às 4 da manhã? Durante o tempo, Deus deu para ele 2 livros e um CD. Ele falou assim: Lucinho, eu ia acordando, aquele monte de música na minha cabeça. Eu falei: meu Deus do céu, eu não consigo nem orar não, caramba. E ele começava a gravar os refrões e foi escrevendo o livro. Nunca na caminhada cristã dele ele tinha produzido nada. Mas ele fez o propósito. E Deus deu para ele um CD e deu para ele 2 livros. Que ele resolveu buscar a Deus de madrugada. Estou falando aqui olha aqui, para os casados, 1 Coríntios 7:5, a Bíblia fala de abster-se de sexo. O casado pode durante um tempo combinar e se abster de sexo, para poder buscar mais a Deus. Satanás fica doido. Satanás fala: não é possível, o povo está abrindo mão do maior prazer que existe na terra por causa de Deus, então eu não estou mandando nada mesmo não. Outro tipo de jejum de comprar. Jejum de se dar presentes, jejum de se elogiar, jejum de se dar. É um tipo de jejum válido, inclusive o texto aqui fala sobre isso. Quando você não se dá alguma coisa, você pega aquilo que você ia dar para você e dá para o seu semelhante que precisa. Outro tipo de jejum em grupo. Em Nínive isso aconteceu. Esther com o povo judeu, aconteceu a mesma coisa. Outro tipo de jejum de praticar um esporte que você gosta. Eu tenho futebolzinho todo mês, todo dia, toda semana, sei lá. Eu vou ficar sem esse esporte aí, durante um tempo. Outro tipo de jejum de diversão. Jejuar, recusar, abster-se de ir à praia, de ir à academia, de ir a shopping, de ver filme, de boliche, de uma série de coisas. Lucinho, isso tem valor espiritual diante de Deus? Isso não é só um legalismo, não? Eu não vou te responder. Conversa com quem está fazendo, ou faça você, para você ver. O nosso problema é que a gente fica olhando de longe a vida de quem faz, e ao invés da gente ir lá fazer para saber. Vai fazer, você vai ver se dá resultado ou não. Outro tipo isso aqui é mais das mulheres, jejum de se embelezar. Eu já vi mulheres: eu vou ficar tanto tempo sem maquiagem, eu vou ficar tanto tempo sem vestir esse tipo de roupa, porque eu quero que Deus me transforme numa pessoa mais bonita por dentro. Eu estou investindo tudo aqui do lado de fora, e eu estou virando essa casca fantástica, e por dentro eu sou esse estrupício. Eu vi aqui, estou até com testemunho de um rapaz aqui, um rapaz que disse: ele dá dízimo, ele dá oferta, mas ele fez um jejum de ganhar dinheiro. Ele disse: tudo que entrar na minha empresa, toda sexta-feira, eu vou dar para Deus, além do meu dízimo e da minha oferta. Então ele trabalha a sexta, o que entrar na sexta-feira no negócio dele, eu estou com o testemunho dele aqui. E ele falou assim: eu tenho dinheiro como eu nunca tive, Deus tem me abençoado como nunca. Tem vários tipos de jejum, mas eu quero que você preste atenção aqui agora, nesse texto que eu li. Deus estava bravo com o povo, porque Deus estava dizendo assim: vocês me procuram com coisa que vocês me querem mesmo, só que vocês são um bando de gente mentirosa, que vocês têm coragem de virar para mim e falar assim: jejuamos e nada aconteceu. Mas vocês acham que se vocês jejuarem do jeito que vocês estão jejuando hoje, que a voz de vocês vai ser ouvida no alto? Vocês estão jejuando do jeito de vocês. É a mesma coisa, gente, da gente ir ali no Detran, tirar uma carteira de motorista e resolver dirigir do nosso jeito, com as nossas regras. Não tem sinal vermelho mais para mim, tudo é verde. Não existe lugar proibido para estacionar. Onde couber meu carro, eu estaciono. Vai funcionar? Então simplesmente parar de comer, por parar de comer, não vai tocar Deus.
As coisas de Deus têm que ser feitas do jeito de Deus. Repete comigo, as coisas de Deus têm que ser feitas do jeito de Deus. Então, qual que é o jejum que agrada a Deus? O jejum que agrada a Deus tem 3 ingredientes. Primeiro, não caluniar nem maltratar as pessoas. Deus, olha aqui para mim. Deus está mais preocupado com a nossa relação com quem está na nossa frente e do nosso lado, do que mesmo assim, nós e Ele. Porque a gente arrota uma espiritualidade muito grande quando é com Deus, mas quando é com semelhante, a gente é cruel. E Deus está dizendo, não vem me elogiar enquanto você está jejuando, se você está metendo pau em quem está do seu lado. Deus estava com raiva, sabe de quem? Dos patrões. Porque Deus estava falando aqui, vocês estão jejuando, mas vocês estão arrebentando seus funcionários. Que tipo de jejum que é esse, velho? É jejuar e ir para o Facebook escrever o que não deve sobre os outros. Deus está me usando para lapidar a vida de fulano. Então diga comigo, espiritualidade na horizontal é que toca Deus. Tanto é que a Bíblia diz em 1 João assim, quem diz que ama a Deus a quem não viu, como é que diz que ama esse Deus se não ama quem vê? Então, eu vou te dar um conselho, sim, de coração. Evite tudo que você puder de falar das pessoas. Não fale. Deus fica muito bravo, porque você sai da condição de igual e se torna juiz. Aí, quem vira juiz um dia vai ser réu também. Segunda coisa do jejum que agrada a Deus, dar qualquer forma de alívio ao nosso próximo. É interessante que jejum para Deus é se abster para dar para alguém. Não é que você simplesmente vai ficar sem comer. Você vai ficar sem comer, mas você vai abençoar quem não tem o que comer. Você vai ficar sem ganhar, mas você vai pegar aquele dinheiro e vai dedicar para uma outra pessoa. Você vai ficar sem assistir uma TV, mas você vai fazer uma visita a um hospital. Então, o que eu amo na Bíblia é que Deus, assim, Ele traz a gente para o chão o tempo todo. A gente quer virar anjo. Sabia que um monte de gente é mais crente que Deus? Tem um monte de gente que quer sair levitando. É um cristianismo só entre ele e Deus. Fica o dia inteiro falando em línguas e tal. Aí Deus fala assim, você quer saber quem é espiritual para mim? Para mim espiritual é quem trata bem quem está do lado. Para mim espiritual é quem não fala mal de quem está do lado, mesmo podendo falar. Para mim espiritual é a pessoa que pega uma blusa que ia servir para ela e vai cobrir alguém nesse frio e vai agasalhar alguém nesse frio com essa blusa. Para mim espiritual é alguém que não precisava, mas para poder ouvir o problema de outra pessoa. Isso é espiritualidade para Deus. Eu sei que quando eu toco nesse assunto é chato, porque muitos de nós estamos muito frustrados com muitas pessoas. Ai pastor, isso aí é sério. Ai, isso aí é complicado. Não é. O texto aqui fala isso. E o que é a terceira coisa que é jejum para Deus? Deixarmos de lado o egoísmo financeiro para irmos à casa dele e fazer o que o agrada. A gente percebe aqui que jejuar não é só nos negar algo bom, mas é dar algo de bom para alguma pessoa. Sabe o que é jejuar? É você dizer para Deus, Deus, o Senhor é tão importante para mim, que o meu negócio, eu vou fechar as portas dele e eu vou para a tua casa um dia na semana. Jejuar é você não viver essa ganância maluca e esse capitalismo endemoniado que o mundo está vivendo, onde tudo é ganhar. Tudo é ganhar. Amanhã é dia das mães. Sabe como é que as pessoas estão hoje? Bate na cara da minha mãe, mas não encosta a mão no meu dinheiro. Tudo é grana. Tudo é grana. E infelizmente essa regra está valendo para muitos cristãos também. Para mim hoje, olha para mim, o que eu vou falar aqui? Talvez o maior sinal de espiritualidade que eu vejo numa pessoa, porque a gente é impressionado com atitudes externas, né? A gente chega aqui no culto, vê alguém assim. A gente fala, gente, tá cheio de Deus. A gente vê alguém chupando cana. Olha, eu amo gente, eu gosto tanto de fulano. Por quê? Porque fulano ele é Pentecoste. Sabe onde é que eu vejo a espiritualidade? Aqui, ó.
Para mim, espiritual mesmo é a pessoa que consegue lá deixar de ganhar dinheiro um dia da semana para vir para a casa de Deus, chega aqui, senta aqui, abre a carteira dele caladinho, ninguém está vendo. Ele pega um dinheiro que muitas vezes ele precisaria dele e ele entrega isso, não é para o pastor não, é para o Senhor. Isso para mim é correr na contramão total do que rola no mundo hoje, que o mundo hoje é assim, tudo é grana. Vou te dar um exemplo. As pessoas ligam para a Janaína que está aqui, Janaína faz a minha agenda de viagem. Todo mundo já liga assim, quanto o Lucinho cobra para pregar? Eu nunca pus preço numa viagem minha, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Estou falando isso aqui com a televisão ligada. Nunca falei assim, igreja tal, para eu ir aí é R$1.000, é 5.000, é 10.000, nunca. Pelo contrário, já teve várias vezes que eu fui em lugares que eu não recebi nem a passagem que eu gastei. Onde eu deixei dinheiro, nunca falei. Mas as pessoas já... Aí, teve uma que insistiu muito. Não, Janaína, você tem que falar quanto que o pastor Lucinho cobra. Todo mundo que vem aqui cobra. Não, ele não vai falar, ele não cobra. Aí desligou e ligou de novo. Não aqui. Então fala quais foram as 3 últimas ofertas que ele recebeu. Aí a Janaína me ligou. Fala as 3 últimas ofertas que ele recebeu. Eu falei, Janaína, fala para eles. 500 mil, 700 mil e 1 milhão. Legal, né? Cutuca quem está do seu lado assim, com cara de mal. Não é com carinha de esmilinguido, não. Cara de mal, fala assim, você é espiritual mesmo? Então é aqui, ó. Hã? Que eu não quê? Não, eu tenho que ter que explicar que eu não ganho 500 mil, 700 mil e 1 milhão não, porque senão os outros acham que eu ganho, né? Não ganho não, tá? 5 razões para a gente jejuar. Primeira, para abençoar nosso próximo. Deus, eu quero fazer um jejum pela vida da Suzy, nossa irmã que acabamos de orar. Ela mesma já provavelmente não pode jejuar mais, porque a condição física dela nem permite isso. Alguém tem que jejuar por ela. Segundo motivo para a gente jejuar, para tirar da nossa a carne do caminho e dar controle total para o Espírito Santo. Olha para mim, quando você jejua, olha para mim, quando você jejua, você está dizendo para a carne assim, sai, e o Espírito Santo vai ter um livre acesso à sua vida que não tinha antes. Eu sinto isso no meu dia a dia, quando eu estou jejuando, quando eu não estou jejuando, é notório, quando eu prego, nos meus relacionamentos, em tudo. Jejuar é falar com a carne assim, sai. E é dizer para o Espírito Santo assim, ó, você venceu nesse dia na minha vida. Segundo motivo, segunda razão para a gente jejuar. Terceira, né? Antes de tomarmos decisões importantes. Para a gente tomar decisões de acordo. Um rapaz está te flertando. E aí, vamos namorar ou não vamos namorar? Você está impressionado que a boquinha dele é carnuda. Ele torce o mesmo time que você, já foi na sua casa e ganhou seu pai, que é uma miséria para fazer aquele homem gostar do menino. Mas ele já envolveu o velho. Tá na marca do pênalti. Mas aí você faz Ai, que boca murcha para responder, né? Você faz o que, Lazarento? Deus, eu não quero deixar meu sentimento por esse menino entrar no... E eu vou fazer um jejum. Eu não quero ficar iludida, enganada. Irmão, enganado só fica quem quer no reino de Deus. Porque o Espírito Santo conta a verdade pra gente. O problema é que muitas vezes a gente não quer ouvir a verdade, porque a gente prefere viver a mentira e maquiar a mentira. Você quer maquiar a mentira? Vou te dar uma lata de cal, para você passar ela nos seus pecados, nos seus relacionamentos ferrados. Mas se você jejuar, o Espírito Santo vai começar assim, uau, 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 uau. Você tem, olha aqui para mim, você tem decisões importantes para tomar e não fez um jejum, você não está bem da cabeça. Você está vendendo uma casa, não fez um jejum. Está mudando para o exterior, não fez jejum. Está mudando o curso da faculdade, não fez jejum. Está envolvendo em coisas grandes na vida, não fez jejum. Fofura.
Inocente, sabe de nada. Quarto motivo para a gente jejuar: para vencermos os demônios e os seus mensageiros. Gente, sabe o que as pessoas que lidam com batalha espiritual falam? E eu não lido com batalha espiritual não, que eu não lido com batalha espiritual não. Mas o pastor Ronaldo aqui da igreja, a pastora Zeneck, todo mundo que é ligado nessa área, sabe o que eles falam para mim? O jejum é mais importante que qualquer outra coisa quando a gente vai lidar com o demônio. Conheci os pastores da Índia. Na Índia, meu irmão, é capeta no quilo. Eles pesam demônio assim, ó, é no meio da rua. Sabe o que os pastores da Índia fazem? É mó engraçado. Você encontra os pastores da Índia, sabe como é que eles... É meio bizarro. Você está com eles no restaurante comendo assim. Eu fui lá na Índia e já recebi alguns aqui no Brasil. Eles estão conversando com você. Todo intervalozinho de conversa que eles têm, eles ficam assim. O que é isso, pastor? Não, aqui a gente não para não. A gente já levanta em jejum. Mas jejuando por quê? Você vai pregar hoje? Não, porque a gente está vivo. A gente tem o plano de chegar vivo no fim do dia. Então a gente faz jejum. Que aqui na Índia é assim, Lucinho. Tem que jejuar e tem que orar em línguas 24 horas. Amém. Ficava lá mesmo sentado com um cara orando em língua na minha frente. Vamos comer? Uhul! Só eu comendo. O senhor não vai comer não, pastor? Não, nós estamos no propósito. Eu falei, eu sou o carnal e o pastor é o espiritual. O senhor não me avisou, eu também não ia comer. Quinto motivo para a gente jejuar. E último, para se arrepender. Gente, jejuar é se humilhar. Jejuar é dizer assim: Deus, eu não concordo com o pecado na minha vida, cara. Olha para mim aqui, gente. Você acha que nós vamos vencer as taras sexuais sem jejum? Sabe que dia nós vamos vencer isso? Nunca. Sabe que dia nós vamos vencer a homossexualidade sem jejum? Nunca. Sabe que dia nós vamos vencer pornografia sem jejum? Nunca! Nunca! Quem está entendendo o que eu estou falando? Precisamos entender isso. Temos que jejuar, senão nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então, alguns conselhos para você jejuar. Primeiro, comece devagar, respeite seu limite. Eu fui internado uma vez de tanto jejuar. Foi engraçado porque eu cheguei no hospital, todo ferrado, meu pai comigo. Quando eu olhei do lado, pastor André Valadão e o pastor Márcio, filho. Aí nós dois ferrados lá. Foi muito lindo o culto. Segundo segredo de você jejuar: jejue em segredo e não faça rostinho de jejum. Ô mãe, eu estou jejuando pela senhora hoje, tá? Só jejua. Terceiro, procure orar, ler a Bíblia e meditar em Deus e ajudar as pessoas durante o jejum. Quarto, estabeleça um mínimo de jejum para a sua vida. Quinto, estabeleça a hora para começar e hora para acabar, antes de começar. E estabeleça o alvo espiritual que você quer atingir com aquele jejum. Então você fala assim: eu vou começar a jejuar hoje 9 horas da manhã, eu vou acabar 3 da tarde, e o objetivo do meu jejum é: vou jejuar porque meu pai e minha mãe estão divorciando. Quem está entendendo? Você está jejuando por causa de quê? É porque eu estou. Não é que eu ir no banco fazer. O que você veio fazer no banco? Eu vim ao banco. Sexto, ore começando o jejum e ore terminando. Deus, eu estou começando esse jejum. Eu agora, em nome de Jesus, estou começando esse jejum. E termina assim: eu te entrego esse jejum, recebe esse jejum, em nome de Jesus, amém. Sétimo, quebre o jejum com comida leve. Vamos para a pizzaria! O jejum turbina a nossa vida espiritual. Por quê? Tira a carne do caminho, nos põe numa sintonia fina com o Espírito Santo, abre os nossos olhos para revelações profundas da Bíblia. Os meus melhores sermões Deus me deu enquanto eu estava jejuando. Aí eu fui ler a Bíblia e vi no texto coisa que eu nunca tinha visto. Deus me mostrou. Aí eu falei: gente, parece coincidência, mas toda vez que eu tenho uma palavra legal,
eu estou jejuando. Não é. É porque abre os nossos olhos para revelações profundas. Quarto, leva a nossa vida de oração para um nível muito mais profundo. Quando você combina oração com jejum, playboy. Nossa, Deus. É a diferença entre um tiro de 38 e um tiro de 12. O buraco é muito maior. Outra coisa que o jejum faz, ele aproxima a gente das pessoas. Durante a guerra da secessão nos Estados Unidos, Abraham Lincoln propôs um jejum para toda a nação, porque o norte estava lutando contra o sul. Os Yankees contra os sulistas. A nação inteira parou a guerra para fazer um dia de jejum. Sabe o que aconteceu? Aquilo que você liga a televisão lá e vê todo dia, o maior país do mundo. Só existe porque um dia um presidente declarou um jejum para toda a nação. Quem sabe a gente não elegia esse ano um presidente que tem coragem de parar esse país para fazer um jejum, hein? Quem sabe a gente elegia esse ano um presidente que não vai apoiar a marcha gay, hein? Quem sabe a gente vai apoiar esse ano um presidente que não vai fazer campanha populista na véspera da eleição, achando que a gente é um bando de trouxa que não tem televisão em casa. O que você acha de você jejuar antes de você votar? O que você acha de você não vender seu voto por um saco de cimento só porque seu tio é candidato a alguma coisa? O que você acha que a gente podia fazer nessas eleições desse ano? O Brasil está precisando ou não está precisando da gente orar e jejuar? Sabe o que a gente não está pensando? Quem vai morar nesse país são os nossos filhos e nossos netos. Que tipo de país nós estamos deixando? Ah não, a minha parte eu estou fazendo, que é pagando os impostos. Então eu tenho uma palavra para você. Está só pagando o imposto? Está fazendo o que o cidadão tem que fazer. Mas você tem que fazer o espiritual. Ah, vai ter manifestação em julho. Vão pôr cartaz na mão e vão para a rua? Vão! Mas nós não vamos quebrar nada e nós vamos fazer protesto espiritual também. Como? Jejuando! Posso falar para que eu acho que eu estou pregando esse sermão aqui? Sabe para que eu acho que eu estou pregando esse sermão aqui? Para você sair daqui hoje, sentar com a sua família e falar assim: vamos declarar um dia de jejum essa semana, nós todo mundo aqui em casa? Porque se Deus transformou, era para ser dois países, Estados Unidos do Norte e Estados Unidos do Sul. Se Deus uniu uma nação por causa de um dia de jejum, quem sabe Deus não vai parar com essa brigaiada, essa confusão que está aqui dentro de casa. Se a gente fizer um dia de jejum aqui, não vai parar essa pouca vergonha que nós estamos nela aqui. O jejum faz os nossos sermões e as nossas músicas atingirem um resultado muito maior. Jonathan Edwards jejuou 22 horas antes de pregar o seu famoso sermão, Pecadores Perdidos nas Mãos de um Deus Irado. Os meus sermões que eu mais vejo resultado são aqueles que eu jejuo. É interessante, eu prego desde o púlpito decepcionado. As pessoas vêm falar, anos depois: pastor, sabe aquele dia que você pregou? Minha vida nunca mais foi a mesma. Eu falo, aquele sermãozinho chulé. É. Aí eu lembro, eu estava jejuando. O que mais o jejum faz? Ele promove avivamento. Todo grande derramamento do Espírito na história do cristianismo foi acompanhado de jejum. O que mais? O jejum ajuda a matar e descontinuar pecados antigos, porque traz arrependimento e quebrantamento. E agora, por fim, eu quero encerrar com isso aqui: empecilhos para o verdadeiro jejum. Primeiro empecilho: achar que jejuar é legalismo e religiosidade. Não é. É uma prática cristã para os nossos dias. Segundo empecilho: pouca dedicação a Deus. Os satanistas jejuam, gente. Os muçulmanos jejuam 40. Quem já ouviu falar do Ramadã? O que é o Ramadã? 40 dias que os muçulmanos não comem, da hora que o sol nasce à hora que o sol se põe. E à noite também se come igual frieira. Eu estava na Inglaterra no último Ramadã. Os ônibus, aqueles ônibus vermelhos, double deck, todos escritos: Ramadã, seja a mudança que você quer ver. E todo mundo jejuando, os muçulmanos. E crente só jejua na hora que tem um atestado de óbito na mão. Crente só jejua na hora que o trem está punk no último grau. Um amigo meu sentou dentro do avião. A aeromoça veio: o senhor quer comer voo internacional? Não, não quero não. Na hora do café da manhã falou: o senhor quer café da manhã? Ele falou: não, não quero não. Ele estava jejuando pela conferência que ele ia fazer nos Estados Unidos.
E do lado dele um rapaz falou: eu também não quero nem café e nem nada. Ele falou assim: você também não vai comer não? Você não gosta da comida não? O rapaz falou assim: não, eu estou jejuando. É mesmo, eu também estou. Você é crente? Ele falou: não, eu sou satanista. Você está jejuando por quê? Eu estou jejuando para os pastores caírem em adultério. Meu amigo virou para ele e falou assim: ó, você está jejuando para mim. Outro empecilho do jejum: achar que é greve de fome para arrancar alguma coisa de Deus, ou mesmo achar que é regime. Menino, eu fiz um jejum que Deus abençoou tanto. É mesmo? É, eu estava com 62, estou com 60. Outro empecilho do jejum: achar que jejum te torna superior aos outros, ou mesmo achar que ele te salva. É dar uma ênfase exagerada ao jejum. Que eu jejuo, e vocês, raça plebe desgraçada, que só fica comendo chucrute o dia inteiro. Que eu, aleluia. Aqui para você, ó. Se o jejum te coloca metido, o jejum está te piorando. Outro empecilho do jejum: jejuar com a motivação errada. Jejuar para prejudicar os outros. Jejuar para terminar namoro dos outros. É a macumba gospel. Jejuar para matar. Deus mata fulano, mata que é a piriguete, rebenta fulano. Outro empecilho do jejum: você tem que saber isso que eu vou falar aqui. Satanás vai te dar uma impressão de apetite intensificado, e as melhores comidas serão feitas quando você jejuar. Sua mãe nunca faz bolinho de chuva, aquele coisinho de chuva. Você começa o jejum, ela passa com aquele trem cheirando na sua frente. Falei: mãe, Satanás está usando a senhora. Outro inimigo do jejum, sabe o que é? Não haver resposta imediata. Você jejua e não vê nada acontecer. Aí eu jejuei e não vi nada. Cala essa boca sua. Você está semeando, uma hora vai crescer. Outro tipo de jejum: jejuar do nosso jeito. Um primo meu que virou para minha tia e falou assim: comer um prato de comida do tamanho da Torre Eiffel, 1h da tarde. Aí falou: mãe, estou indo dar uma deitada ali no quarto, vou jejuar até 3 horas. A minha tia me ligou e falou assim: conversa com seu primo. Ele achou que de 1 às 3 indo dormir, que era um jejum válido. Isso não é jejum, isso é fazer o quilo. Outro inimigo do jejum, sabe o que é? A vida corrida, os remédios, as prescrições médicas. Ai, pastor, é tão bênção que o senhor está pregando, mas eu sou uma pessoa que eu estou proibido de jejuar. Tem gente que gosta, né? Fala assim: eu não posso jejuar, porque o médico falou. É? O médico te proibiu de ficar sem ver televisão? O médico te proibiu de dormir 8 horas? Eu falei só de comida aqui hoje? Então olha para quem está do seu lado e fala assim: xiii. E eu quero encerrar com isso aqui, olha para cá. 2 experiências minhas com jejum. Teve uma semana que eu fiz um negócio muito louco. Eu peguei 7 dias. E durante 7 dias, um dia eu fiz um jejum de TV. No outro eu fiz um jejum de falar. No outro eu fiz jejum de internet. No outro eu fiz jejum de comida. No outro eu fiz jejum. Fui fazendo jejuns diferentes, tipos diferentes. Quando terminou aquela semana, o maior avanço espiritual que eu tive na minha caminhada com Cristo até hoje aconteceu no final daquela semana. Eu não fiz pensando nisso. Eu fiz porque eu queria mais de Deus, só isso. Mas não tem como, olha para mim. Não tem como você sentar no colo do seu pai, encher ele de carinho, de beijo, e no final ele não te abençoar. Você pode até não ter feito pensando nisso, mas que a recompensa vem, ela vem. Segunda experiência: quando era difícil tirar um visto americano. Hoje você vai lá e estão jogando visto americano em cima dos outros. Mas quando era difícil, e eu já tinha tido alguns vistos negados, eu fui no consulado americano e me deram um visto. Só que naquela época era assim:
Ó, te dei o visto, você tem que pegar ele aqui daqui a 3 dias. Eu deixei lá o comprovantezinho com um amigo meu no Rio, para ele pregar para mim 3 dias depois. Quando eu saí do consulado de manhã, cheguei em BH de tarde, falei, Deus, esqueci uma coisa, não quero visto de 1 ano, quero visto de 10. E eu vou fazer um jejum por isso. Jejuei. 3 dias depois eu liguei para meu amigo, ele saindo de dentro do consulado. Oi, abre aí o passaporte aí, miserento, rápido. Quanto tempo que esse menino me deu aí o visto? Ih, Lucinho, tem um visto aqui de 1 ano, com um risco de caneta em cima, escrito cancelado. Falei, mentira, velho. Me deram o visto e cancelaram. Falou, foi. Cancelaram, deram e arrependeram. Descobriram alguma coisa sua, você cheirou a Bíblia, alguma coisa. Negaram seu visto. Falei, não, menino, folheia esse negócio aí, menino. E ele folheou, lá na frente tinha um visto de 10 anos. Aí presta atenção, a data do visto cancelado foi do dia que eu jejuei. O cara deu o visto de 1 ano, eu jejuei, ele arrependeu. Deus pegou a mão dele, vai lá e cancela, e dá um de 10 anos, porque ele é meu servo. Eu vou encerrar dizendo isso aqui, olha para cá. Na Coreia do Norte, a maior igreja do mundo, a igreja do pastor David Young Cho, igreja do Evangelho Pleno. Sabe o que está escrito no altar da igreja? Não tem versículo, não tem telão. Sabe o que está no altar da igreja? É proibido jejuar por mais de 40 dias. Os cristãos da Coreia jejuam tanto, que lá a coisa mais normal. A fulana está jejuando 40 dias. Crentinho é assim mesmo. Que o pastor teve que colocar no telão, porque ele não tinha tempo para visitar o tanto de irmão no hospital que ficava jejuando por mais de 40 dias. Ele mandou escrever aquelas letras bonitas de ferro escovado no altar. É proibido jejuar mais de 40 dias. Aí um amigo meu foi na Coreia do Sul, tirou a foto do altar e trouxe para eu ver. Eu falei, aquilo sim, os crentes coreanos jejuam tanto que tem que proibir. Igualzinho aqui no Brasil, né? Eu ia para estamos tristes, sabe por quê? Eu não queria fazer comida amanhã em casa, eu queria levar essa mulher para comer fora. Mas amanhã, os restaurantes, vai ter gente de 6 da manhã, até porque é a geração do consumo, de comer. Todo mundo quer comer, quer satisfazer, enche a barriga, trinca de comer todo mundo. Aí segunda-feira começa o regime, não o jejum, começa o regime. Mas aí chega sexta-feira, vai ter churras na casa de fulano, vamos lá. Fia comida pra cara fora. Ai, Coca-Cola, é estranho de Satanás, mas é bom demais. E aí, sabe qual que é o resumo da obra? A gente olha para a nossa vida, entra mês, entra ano, sai ano, e não vê mudança. Eu nunca vi uma igreja no Brasil ou fora do Brasil que jejua igual Lagoinha. Todo projeto que tem nessa igreja. Quem já viu o pastor Márcio anunciar um monte de jejum aqui nesse púlpito aqui? Quando não é o pastor, é a Ana Paula. Quando não é a Ana Paula, é o Gustavo. Quando não é o Gustavo, aí é revezamento de jejum. Se você for entrar no jejum tudo, você vai sumir. É jejum pelo Israel, é jejum pelo Congresso DT, é jejum pelo Confra, é jejum do não sei o que, é jejum do não sei o que lá. Essa noite Deus está usando a minha vida simples para recolocar nas suas mãos uma ferramenta que já deveria estar sendo mais utilizada. O jejum. Jejue. E você vai ver como o Espírito Santo vai te encher. Eu quero agora fazer um convite, mas antes de eu fazer esse convite, eu quero fazer uma oração, eu quero que todos fechem os olhos. Nós estamos vivendo 40 dias com o Espírito Santo. E eu descobri que quem faz as coisas é o Espírito Santo, não é o Lucinho. Então eu quero fazer uma oração agora. Não sai ainda não, aguarda um minutinho só. Espírito Santo, eu preguei a tua palavra da forma mais simples. Eu não sei falar bonito, mas eu sei dizer para esses jovens o que o Senhor tem feito na minha vida e na minha casa. Senhor,
Eu saí no meio deles, tocando eles, enquanto o pastor Rony orava. E à medida que eu ia tocando neles, Jesus, eu fui sentindo no meu coração que muitos deles estão passando muitas aflições e lutas. Enquanto eu tocava nessas moças e rapazes, eu fui sentindo no meu coração um pouquinho do que eles estão vivendo, tanta aflição. Ó Deus, ressuscita o jejum e a oração e a leitura bíblica na vida de cada um de nós aqui. Os dias são maus e difíceis. Se não jejuarmos, Deus, se não dissermos não para a nossa carne, uma hora seremos traídos por ela. Eu estou te pedindo, Jesus, por favor, vem Espírito Santo sobre nós e produz na nossa vida algo que ainda não foi produzido. Abra suas mãos aí assim no seu colo e peça a Deus que te encha. Espírito Santo, enche a nossa vida. Espírito Santo, enche a nossa vida. Namorado, namorada, pede o Espírito Santo aí, pede. Espírito Santo, enche a nossa vida, Senhor. Oh Jesus, coloque em nós um espírito de jejum, de oração, de clamor. Chega da gente pedir oração, chega da gente pedir as pessoas para... É a nossa hora e a nossa vez de fazer. Planta em nós um desejo que não existe, Deus. Não deixa a gente ser pessoas que só agem pela necessidade. Tem um problema, aí vai jejuar. Não, que a gente busque o Senhor preventivamente. Que a nossa caminhada seja diária. Todo dia, toda semana, a gente busque o Senhor com luta ou sem luta, com alegria, com boa notícia, com nenhuma notícia ou com a pior das notícias. Vem Espírito Santo sobre nós. Deus, é tão sério o que nós estamos fazendo aqui, que eu estou aqui orando e muitos estão de olhos abertos me olhando, porque não conseguem nem orar nem na tua casa, que dirá na casa deles, que dirá Deus. Jesus, nós não somos uma geração treinada para te buscar, a verdade é essa. Mas eu estou te pedindo, como um irmão mais velho dessa geração, ajuda eles a te buscar, Senhor. Ajuda eles a separar um dia e jejuar. Ajuda eles a jejuar pela igreja, jejuar pelos que sofrem, jejuar pelo Brasil, jejuar pela sua própria vida, pelo seu futuro emocional, sentimental, financeiro. Planta em nós esse desejo. Quem aqui nessa noite ouviu essa palavra? Eu vou inverter os convites hoje. Eu vou fazer o convite para Cristo no fim. Quem aqui ouviu essa palavra e diz assim: pastor, a partir de hoje eu vou lutar contra mim mesmo, para eu começar uma prática pelo menos semanal de jejum. Levante sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Deus, olha essas mãos erguidas. Isso aqui não é uma mentira, nem uma palhaçada. A gente está fazendo um negócio diante do Senhor. Eu nem de olhos abertos estou. Eu não vou cobrar de ninguém jejum, nem da minha mulher e dos meus filhos. Que dirá de alguém que está aqui? Mas nós estamos com as mãos erguidas diante do Senhor. Ajuda cada um de nós, Deus. Ajuda cada um de nós, Senhor. Ajuda, Deus, a dizermos não para os convites tão apelativos dessa terra, e a sermos a geração que ora, que jejua, que lê a tua palavra, que te busca todo dia. Olha cada mão erguida, olha cada coração erguido. Não deixa Satanás desanimar nenhum de nós dessa caminhada tão linda. Faz isso, Espírito Santo. Faz isso, Espírito Santo. Estamos em 40 dias caminhando contigo, Espírito Santo. Olha quem nos assiste em casa. Olha quem é a família dele agora. Está uma confusão, uma bagunça. E essa palavra tão simples que foi pregada hoje é para essa pessoa começar um jejum. Quem sabe sozinho. Mas ninguém vai entrar na família. Mas ele sozinho, com Deus, vai ser maioria dentro dessa casa. E nós declaramos uma mudança tão grande nesse lar. Levanta uma pessoa disposta a se humilhar e a se quebrantar, Deus. Pois a promessa que lemos em Isaías 58 é que o Senhor vai fazer a nossa luz brilhar, e a cura vai vir depressa, e os milagres vão chegar numa rapidez impressionante, se a gente começar a te buscar com verdadeiro jejum. Você crê no que Deus fez aqui hoje à noite? Casal do namorado vai jejuar? Vai ou não vai? Casado vai jejuar aí? As moças vão jejuar? Homem vai jejuar? Então vamos encerrar a noite bonito, vamos? Todo mundo de olho aberto, fala assim comigo: Senhor Jesus, eu ouvi tua voz, e eu agora
decido entregar minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados, salva-me, escreve o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu sou uma nova pessoa. E agora, com essa simples oração, eu me torno criatura de Deus, hoje e para sempre. Amém.